Olá, eu estou muito contente que você está aqui hoje assistindo esta aula. Então, hoje iremos falar sobre as profissões. Então, presta bastante atenção para não perder nada do conteúdo que iremos passar hoje, certo? Anota, repete comigo para não perder exatamente nada. Então, vamos lá, vamos estudar, vamos aprender sobre as profissões, porque hoje você vai sair desta aula sabendo já falar da sua profissão em francês. Perfeito. Então, como seria médico em francês? Em francês, médico vai ser le médecin. Repete comigo. Le médecin. Mais uma vez, le médecin. Então, ou seja, um homem ou uma mulher, médico ou médica, em francês a pronúncia fica o mesmo. Você fala simplesmente le médecin. Ok? Mais uma vez, le médecin. Médico, le médecin. Médica, le médecin. Vamos lá aprender outras profissões. Então, aqui você está vendo uma mulher na tela que é uma enfermeira. Mas como se pronuncia enfermeira em francês? Você vai falar simplesmente infirmière. Mais uma vez, infirmière. Infirmière. Agora, se você quer falar a enfermeira, você vai falar l'infirmière. Ok? L'infirmière. Isso é enfermeira. Mas se você quer falar o enfermeiro, o homem, claro, como que seria? Vai ser simplesmente infirmier. Infirmier. Então você vai perceber que o som vai subir. Infirmier. Então, o enfermeiro vai ser l'infirmier. Perfeito? Então, a enfermeira, l'infirmière, e o enfermeiro vai ser l'infirmier. Enfermeira, infirmier, enfermeiro, infirmier. Ok? Perfeito. Agora, arquiteto. Como é que você vai conseguir pronunciar arquiteto em francês? Arquiteto, em francês, a gente fala l'architecte. L'architecte. Que seja no masculino ou no feminino, a pronúncia fica o mesmo. Não muda. Você fala simplesmente l'architecte. Os dois se escrevem da mesma maneira e se pronuncia da mesma maneira. Então, l'architecte. Muito bem, perfeito. Agora, como seria professor? Professor, em francês, a gente fala simplesmente le professeur. Mais uma vez, le professeur. Repete mais uma vez, le professeur. Sir. Ok? Le professeur. Ok? Agora você vai perceber que eu coloquei um E em parêntese. Esse E, o que, que ele está fazendo aí? Quando você quer falar professora, você também vai falar le professeur. Só que neste caso, na escrita, você vai acrescentar um E, que vai demonstrar que você está escrevendo professora. Entendeu? Os dois se pronunciam da mesma maneira, mas na escrita, no feminino, você acrescenta só um E no finalzinho. D'accord? Então, le professeur, que significa o professor ou a professora em francês. Beleza? Agora aqui, como seria advogado? Advogado, em francês, você fala avocat. Avocat. Então, com o artigo o advogado, você fala simplesmente l'avocat. Mais uma vez, l'avocat. Agora, a mesma coisa, apareceu um E em parêntese, é a mesma coisa, ok? Esse E significa que quando você acrescenta, está no feminino. Então, vai ser avocate. A pronúncia vai mudar um pouco. Então, avocate. Advogado, avocat, advogada, avocate. Com o artigo, o advogado, l'avocat, a advogada, l'avocate. Então, avocat, avocate. Muito bem. Bora lá, bora estudar mais. Aqui é o juiz. Como seria o juiz em francês? No masculino, le juge. Mais uma vez, le juge. Mais uma vez, le juge. O juiz, le juge. Mas se é uma mulher, como que seria? Vai ser la juge. Mais uma vez, la juge. Muito bem. Então você vai perceber que é só o artigo, né, que está mudando, mas a pronúncia fica o mesmo. Le juge, la juge. Perfeito? Maravilha.
aqui é o piloto. Piloto, se for uma mulher, la pilote. La pilote. Mais uma vez, la pilote. Muito bem. Agora, se for um homem, le pilote. Le pilote. Repete comigo. Le pilote. Então, la pilote, le pilote. Muito bem. O masculino e o feminino. Perfeito. Mas como seria a engenheira? A imagem aí está mostrando uma mulher. Uma mulher engenheira. Em francês, você vai pronunciar simplesmente l'ingénieur. Ah, um pouco difícil, né? Mas vamos treinar. Vamos lá? L'ingénieur. Muito bem. L'ingénieur. Perfeito. L'ingénieur. Muito bem. Que significa a engenheira. Mas se for um homem, como que seria? A pronúncia ficar o mesmo. Vai ser também l'ingénieur. Só que neste caso, você não vai acrescentar nenhum E no final. Esse E que está no finalzinho escrito aí, você tira ele do final e vai sobrar só o R. Isso significa que está no masculino. A pronúncia dos dois fica o mesmo. L'ingénieur, l'ingénieur. Ok? Muito bem. Agora, como seria estudante? Estudante, em francês, a gente fala simplesmente l'étudiant. L'étudiant. O estudante, claro. L'étudiant. Está no masculino. Agora, se é uma mulher, se está no feminino, você fala simplesmente l'étudiante. Mais uma vez, l'étudiante. Ok? Acrescentamos o E. Entendeu? Então, estudante, no feminino, l'étudiante. E no masculino, l'étudiant. Muito bem? Maravilha. Agora, gente, como seria o pedreiro? O pedreiro, em francês, você vai falar simplesmente le maçon. Mais uma vez, le maçon. Perfeito? Le maçon. Simples assim. Le maçon. Ok? Muito bem. Agora, como seria o cateiro? Entregador. Que entrega as coisas nas nossas casas. O cateiro, em francês, a gente fala le facteur. Mais uma vez, le facteur. É como professor, que a gente falou. Neste caso, facteur, ok? Que é o cateiro. Le facteur. Mas se for no feminino, se fosse uma mulher, você fala simplesmente la factrice. Mais uma vez, la factrice. Ok? Conseguiu? La factrice. Então, le facteur, la factrice. Muito bem. Que significa o cateiro e a cateira. Em francês. Beleza? Muito bem. Agora aqui o vendedor. Vendedor, em francês, você fala simplesmente le vendeur. Le vendeur. Le vendeur. O vendedor. Agora a vendedora, você fala simplesmente la vendeuse. Mais uma vez, la vendeuse. La vendeuse. Então, le vendeur, la vendeuse. Ok? Le vendeur, la vendeuse. Perfeito? Maravilha. Seguimos. Como seria homem de negócios ou mulheres de negócios? Homem de negócios. Primeiro, vamos saber pronunciar homem e mulher. Homem, a gente fala l'homme. O homem. L'homme. Agora, mulher, a gente fala la femme. La femme. Você vai perceber que está escrito femme, mas a gente não pronuncia esse E. A gente fala femme. Então, l'homme, la femme. Tudo bem? Maravilha. Agora, homem de negócios. Como seria homem de negócios? Vai ser l'homme d'affaires. L'homme d'affaires. Affaires significa negócios. L'homme d'affaires. Muito bem. Agora, se for uma mulher, vai falar la femme d'affaires. Muito bem. La femme d'affaires. Então, l'homme d'affaires, la femme d'affaires. Homem de negócios e mulher de negócios. Mas os dois, se você quer falar empreendedor ou empreendedora, em francês, você fala simplesmente entrepreneur. Entrepreneur. Mais uma vez, entrepreneur. Muito bem. Entrepreneur. É isso mesmo, empreendedor ou empreendedora em francês. Maravilha? Muito bem.
Agora, como seria o garçom? Você vai no restaurante, mas tem que saber falar garçom em francês. Não confunde. Garçom, que é menino, de garçom do português, que é a pessoa que serve comida pra gente no restaurante. Certo? Então, garçom em francês vai ser le serveur. Mais uma vez, le serveur. Mais uma vez, le serveur. Le serveur. O garçom, le serveur. A garçonete agora vai ser la serveuse. Mais uma vez, la serveuse. Então, o garçom, le serveur, e garçonete, la serveuse. Com certeza você acertou tudo. Muito bem. Agora a gente vai seguir e aplicando. Aqui há algumas frases úteis em francês, ok? O primeiro eu coloquei eu sou professor, ok? Eu sou professor. O verbo ser, eu sou. Je suis professeur. Muito bem. Pronuncia comigo. Je suis professeur. Então, você já vai perceber que para falar da sua profissão, você precisa saber conjugar o verbo ser em francês no presente. Eu sou. Je suis. Agora acrescenta a sua profissão. Nenhum artigo aparece. Je suis e você fala simplesmente a sua profissão. Je suis professeur. Eu sou professor. Je suis professeur. Agora, se você quer falar ela é médica, você fala elle est médecin. Elle est médecin. Mais uma vez, elle est médecin. Elle est médecin. Muito bem. Então, ela é médica. Elle est médecin. Perfeito. Agora, nós somos garçom. Nós somos garçom. Nous sommes serveurs. Nous sommes serveurs. Nous sommes serveurs. Nous sommes serveurs. Muito bem. Ana é advogada. Você pronuncia simplesmente o nome dela, que é a Ana, conjuga o verbo ser na terceira pessoa do singular e acrescenta a profissão. Então vai ser Ana é avocate. Muito bem, mais uma vez. Ana é avocate. Muito bem. Ana é avocate. Maravilha. Perfeito. Como seria agora? Ele é carteiro. Ele é carteiro. Em francês, il est facteur. Il est facteur. Il est facteur. Il est facteur. Ok? Agora, Léo e Léa são arquitetos. Como seria isso em francês? Léo e Léa são arquitetos. Você vai falar simplesmente Léo et Léa sont architectes. São architectes. Eles são. Então, o verbo eles são, eles já é o Léo e o Léa. Então, são vai ser som e você acrescenta a profissão. Arquitetos, que é architecte. Então, Léo e Léa são architectes. Tudo bem? Então, je suis professeur, il est médecin, nous sommes serveurs, Anna est avocate, il est facteur, e Léo e Léa são architectes. Conseguiu pronunciar ele tudo direitinho? Parabéns, maravilha. Agora iremos continuar juntos. Agora aqui, se você quer perguntar para a pessoa, né? Qual é a sua profissão? Você quer falar qual é a sua profissão? Quer perguntar para a pessoa e saber da profissão dele. Em francês está escrito em negrito, você fala simplesmente quelle est ta profession? Quelle est ta profession? Repete comigo. Quelle est ta profession? Mais uma vez. Quelle est ta profession? Um pouco mais rápido. Quelle est ta profession? Quelle est ta profession? Qual é a sua profissão? Agora, para responder, eu sou, você acrescenta a sua profissão. Então, vamos supor que a pessoa me pergunta, quelle est ta profession? Eu vou responder, eu sou professor. Então, neste caso, vai ser je suis, que significa eu sou, je suis, e eu acrescento minha profissão, que é o professor. Então, professeur. Então, je suis
professeur. Maravilha? Je suis professeur. Maravilha? Então agora você sabe perguntar a profissão da pessoa e mesmo assim, se alguém te pergunta quelle est ta profession, você já sabe como responder. É só falar eu sou, em francês é je suis, e você acrescenta simplesmente a sua profissão, ok? Quelle est ta profession? Je suis professeur. Quelle est ta profession? Je suis professeur. Perfeito? Maravilha. Muito bem. Agora, há algumas perguntas frequentes que a gente precisará saber fazer em francês. A pessoa, ou você até pode perguntar para alguém, onde você trabalha? Mas como seria onde você trabalha em francês? Você vai falar simplesmente où est-ce que tu travailles? Mais uma vez, où est-ce que tu travailles? Agora, où est-ce que tu travailles? Mais uma vez, où est-ce que tu travailles? Onde você trabalha? Neste caso, você vai perceber que a gente usou o tu, que marca a relação informal. Mas se você quer perguntar para alguém que você acabou de conhecer, quer falar de uma maneira formal, no lugar do tu, você coloca o vous e você conjuga o verbo na segunda pessoa do plural. Então, neste caso, vai ser où est-ce que vous travaillez? Où est-ce que vous travaillez? Neste caso, eu conjuguei o verbo trabalhar no presente, na segunda pessoa do plural. O vous. D'accord? Muito bem. Où est-ce que vous travaillez? Ou où est-ce que tu travailles? Maravilha? Perfeito. A outra pergunta pode ser simplesmente qual é a sua profissão, que a gente estudou lá em cima. Vai ser quelle est ta profession? Quelle est ta profession? Qual é a sua profissão? Quelle est ta profession? Quelle est ta profession? Muito bem? Agora, até você pode perguntar para a pessoa, né? Você gosta do seu trabalho? A gente pode perguntar isso para alguém. Então, neste caso, você falar est-ce que tu aimes ton métier? Est-ce que tu aimes ton métier? Lembre-se, métier significa trabalho ou pode significar profissão. Est-ce que tu aimes ton métier? Então, a gente usou est-ce que, mas o que é o est-ce que? O est-ce que a gente usa para fazer uma pergunta onde a pessoa pode responder sim ou não. Então, você usa a forma afirmativa. Você gosta do seu trabalho. Tu aimes ton travail. Agora, você coloca est-ce que para juntar com o afirmativo. Est-ce que tu aimes ton travail? Significa, você fez a pergunta, você gosta do seu trabalho? Dá para entender? Então, quando você coloca est-ce que no início de uma frase no afirmativo, você está formulando uma pergunta. Ok? Muito bem. Est-ce que tu aimes ton métier? Então, neste caso, está no informal, porque a gente usou o tu. Mas se a gente quer usar o formal, no vous, você fala simplesmente est-ce que vous aimez votre métier? Est-ce que vous aimez votre métier? Você gosta do seu trabalho? Só que neste caso está no formal. Muito bem, então vamos ler os três juntos. O primeiro, où est-ce que tu travailles? O segundo, quelle est ta profession? E o terceiro, est-ce que tu aimes ton travail? Ou est-ce que vous aimez votre travail? Maravilha? Perfeito. Vamos aqui aplicar um pouquinho, né? Para treinar um pouco o que nós estudamos até agora. Então, esse diálogo que está aqui, tem o Léo e tem a Leia que vão fazer esse diálogo. O Léo vai iniciar o diálogo. Bonjour, tu travailles où? Então, neste caso, ele falou tu travailles où? Significa você trabalha onde? Ele nem usou est-ce que, où est-ce que tu travailles? Ele não usou isso. Ele foi direto. Tu travailles où? Ele não usou o est-ce que. Então, você pode até fazer a pergunta direto sem precisar usar o est-ce que. Tu travailles où? Significa bom dia. Você trabalha onde? Agora a Léa respondeu. Salut, je travaille dans une école. Je travaille dans une école. Oi, eu trabalho em uma escola. Ok? Une école. Ok? Uma escola. E o Léo pegou. Quelle est ta profession? Qual é a sua profissão? Qual é a sua profissão? Quelle est ta profession? Aí a Léa respondeu. Je suis professeur. Je suis professeur. Que é eu sou professor. Et toi?
E você? Et toi? E você? Eu sou professor. E você? Je suis professeur. Et toi? Aí o Léo respondeu. Je suis médecin. Eu sou médico. Je suis médecin. Je travaille dans un hôpital. Eu trabalho em um hospital, ok? Eu trabalho num hospital. Je travaille dans un hôpital. Então, bonjour. Tu travailles où? Salut. Je travaille dans une école. Quelle est ta profession? Je suis professeur. Et toi? Je suis médecin. Je travaille dans un hôpital. Maravilha? Perfeito. Então, leia o diálogo, tira suas dúvidas e, assim seguinte, assista a aula o número de vezes que você quiser para aprender mais sobre as profissões, ok? E treinar mais sua pronúncia, ok? Sobre esta aula. Então, vou deixar um vídeo, ok? Lá embaixo para você assistir para aprimorar, ok? A sua aprendizagem sobre essa aula que acabamos de fazer. Então, muito obrigado por assistir a aula, ok? Então, treina, ok? Assista novamente, assista o número de vezes que você quiser para não perder, né? Ok? A pronúncia e nem o conteúdo. Muito obrigado por assistir a aula até aqui, ok? Então, a gente se vê na próxima aula. Au revoir et salut!